O semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em todo empreendimento, existem etapas no processo de execução, para que o resultado esperado seja alcançado. Olá, amigos do YouTube, eu sou Josias Pinheiro e venho trazer reflexão da leitura diária desta terça-feira, dia 9 de outubro, que tem como título 4 tipos de terrenos. O texto está em Marcos capítulo 4, do verso 4 ao verso 8. Vou lê-lo de forma sintética. Diz assim o texto: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e outra caiu em solo rochoso. Outra parte caiu entre os espinhos. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60, a 100 por um. Esse texto faz parte da parábola do semeador. E o que nós vemos no texto nos leva a uma seguinte reflexão. Para que haja boa produção, o terreno deve ser preparado antes do plantio, para uniformizar e adubar o solo. E é o que nós vemos hoje no agronegócio. Eles pegam uma área de terra, eles primeiro preparam todo o terreno e depois do terreno preparado é que eles fazem a semeadura. E as colheitas sempre são recorde. O Brasil é um dos campeões mundiais em produção da agricultura, do agronegócio, pela técnica que eles usam nessa produção. Eu assisti um documentário da Missões Novas Tribos em uma ilha do Pacífico, onde eles foram para fazer o serviço de missões. Ao chegar lá, eles foram primeiramente conhecer e estudar a língua nativa daquele povo. E durante esse período, as pessoas ficavam assim, inquietas, ansiosas, até angustiadas, porque aquele grupo estava lá já há tempo e não diziam nada, não falavam nada, e eles ficavam naquela expectativa. Isso durou cerca de 4 anos. Após eles aprenderem a língua nativa, então eles passaram a escrever uma mensagem para eles, uma mensagem bíblica, na língua deles. E eles, durante uma semana, ficaram apresentando essa mensagem, desde a criação até o Calvário. Quando chegou no penúltimo dia, que eles falaram a respeito da morte de Jesus, que o Salvador anunciado no Jardim do Éden chegou, nasceu, cresceu, realizou seu ministério, mas ao final ele foi morto. Então isso foi uma frustração para todos os ouvintes dessa mensagem. Eles já estavam há quase uma semana ouvindo todo dia parte dessa mensagem. E no penúltimo dia eles ouvem que o Salvador foi morto. Isso para eles foi uma grande frustração. Mas ao 7º dia, eles encerraram a mensagem falando da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua ascensão e da sua posição diante de Deus, ou ao lado de Deus, intercedendo por nós. Aqueles nativos se abraçaram e passaram 2 horas pulando e gritando e louvando a Deus pela vitória do Salvador. Isso nós temos alguma coisa que aprender. Eles primeiro prepararam o terreno. Eles, durante o tempo de espera, 4 anos, eles prepararam a mente deles para compreender a língua do povo. Porque a coisa mais difícil é você chegar num lugar onde você não sabe a língua das pessoas e nem elas sabem a sua. Então não há comunicação. Então o primeiro passo foi preparar o solo da mente deles, dos missionários, para que pudesse lançar a semente certa no solo dos seus receptores. Isso nos traz uma grande lição. O nosso fracasso em alcançar resultados permanentes, sustentáveis,
é o imediatismo. É colocar tudo no automático. Não é assim que funciona no reino de Deus. Tudo tem um processo. Não dá para queimar etapas, pois haverá prejuízo no resultado. Nós precisamos voltar à cartilha de Deus. Eu penso que a primeira etapa é seguir o projeto do dono do empreendimento, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender como Ele quer que façamos a sua obra. O segundo é buscar sua orientação com frequência, através da oração. Hoje nós trabalhamos muito, mas oramos pouco, no meu ponto de vista. Vejo a gente fazendo a obra dele, confiando muito em nossos recursos humanos e financeiros, quando é dele ou é ele que dá o crescimento. 1 Coríntios 3,6, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Se é Deus que dá o crescimento, então nós precisamos buscá-lo. Nós vemos que os apóstolos, eles passavam 100% do seu horário, do seu tempo, em oração e no ministério da palavra. É importante que os semeadores contemporâneos revejam o seu método, o seu modo de realizar a obra de Deus. Atos 2,47 diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É isso que precisa acontecer também nos nossos dias. Quando nós seguimos o plano do Mestre, Ele faz o que não podemos. Ele acrescenta os destinados à salvação. Pense nisso e tenha uma ótima terça-feira na paz do Senhor.